Olá! Agora vamos estudar o Simple Present e veremos o quanto o inglês é fácil. Observaremos nesta aula que a forma conjugada do verbo no inglês no presente só vai mudar quando for na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it. As outras pessoas, nada muda na forma verbal. Para he, she, it, acrescentamos um S, ou suas variantes, ES e IES. Veremos cada caso. Bem, vamos observar então essas situações no presente simples? Primeira ideia que a gente precisa compreender é das noções de uso do Simple Present. Nós usamos o Present Simple, ou Simple Present, quando nos referimos a vivências da atualidade. Quando você diz I love Coke, isso demonstra que I é atual o sentimento que você tem de adorar Coca-Cola. Por isso você diz I love Coke. Se por acaso isso deixar de ser parte da sua atualidade, você não usará mais no Simple Present. Outra noção que acontece do uso do Simple Present se refere a ações que se repetem. Coisas do cotidiano, de sua rotina. Por exemplo, Luciana wakes up at 6 to go to school. Luciana acorda às 6 para ir para a escola. Bem, vamos à estrutura do presente simples. O presente simples é usado na sua forma básica. Quando apresentamos o verbo, apresentamos com o to. To dance, to play, to work. Mas a estrutura do presente simples não vai usar o to. Vai usar a forma básica. Por exemplo, to speak é falar. Usaremos então só speak para falar, para usar, como, por exemplo, na estrutura My students speak a lot in class. Meus alunos falam muito em aula. Outro exemplo, to work. To work é trabalhar. No exemplo, you work hard every day, usamos só a parte básica do verbo, work. Veja, não mudou nada. Agora, se for he, she ou it, aí acrescentamos um S no verbo para marcar que é a terceira pessoa do singular. Vamos aos exemplos de to speak, to work, mudando então para as pessoas do terceira forma do singular. She speaks a lot in class. Viu S? Marcos, que é referente a he, works hard every day. Viu S novamente? Vamos então a observar o uso desse S. Então, a regra geral é com S. Então, acrescentamos S quando é a terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it. Fechado? Muito bem. Então, a esse verbo, que tem referência a he, she, it, acrescentamos só S. Ok? Mais um exemplo. To dance. Dançar. She dances samba. Agora, vamos ver a segunda situação. Se o verbo terminar em som que sibila, sibila é o som que chia, né? Com letras que terminam em SH, TCH, SS, X, né? Ou a letra O, aí acrescentamos ES. Então, é o verbo mais ES se tiver algum som que sibila ou a letra O. Por exemplo, to wash, que é lavar. He washes his car on Saturday. Ele lava seu carro no sábado. Veja que to wash, o som sibila ao final. Por isso, acrescenta ES. To do termina com O. Então, a forma vai ser com acrescido de ES. Do será does. Veja, Mike does what nobody does. Mike faz o que ninguém faz. Vamos ao terceiro caso, então. Se o verbo terminar em Y, precedido de uma consoante,
aí ele receberá IES. Vamos ao exemplo de to study. Veja que antes do Y há a consoante D. Por isso, eu vou substituir e colocarei IES no lugar do Y. Paul studies English at school. Paulo estuda inglês na escola. Agora, com o verbo to play, veja que antes do Y há uma vogal. Nada muda. Só acrescentamos, então, o S. Fica, então, a regra básica. Meg plays soccer very well. Bem, se você entendeu, parabéns! Congratulations! Se houver alguma dúvida, volta no vídeo, recapitule. Temos as apostilas, leia. Thank you for this class. Take care. Bye.